Dito isso, vamos para o texto sagrado, queridos, Apocalipse, capítulo 19, na parte B, que eu considero a partir do verso 11. Então, Apocalipse 19, de 11 até o final do capítulo. Se você puder, se coloque em pé para a leitura da primeira porção do texto. Vamos ler do verso 11 até o 16. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Queridos, olhando para o texto, nós vemos uma descrição interessante e eu quero começar perguntando para você o seguinte: quando você pensa em Jesus, eu sei de uma coisa: é muito difícil não estabelecermos uma imagem. Eu, pelo menos, como sou uma pessoa motivada pela visão, eu penso numa imagem, não num rosto necessariamente, mas como pessoa eu tenho uma imagem a respeito de Jesus. Quando você pensa em Jesus, em que você pensa? Quais são as características que você atribui a esse Jesus que você pensa? Eu estou perguntando isso, já foi uma reflexão que eu pedi que os irmãos fizessem no começo do nosso estudo do livro do Apocalipse, porque muitas pessoas têm uma percepção de Jesus indo para a cruz, Jesus com a coroa de espinhos, Jesus seminu e todo esfacelado, ensanguentado, Jesus com o rosto quase desfigurado, entristecido, totalmente minado das suas forças, alguém sem nenhuma vontade porque foi subjugado. Algumas pessoas pensam naquele Jesus sentado numa pedra, ensinando as multidões. Alguns gostam da imagem de Jesus dentro de um barco, com os pescadores. Outras imagens tantas que nós podemos fazer, mas em geral, boa parte da cristandade serve a um Jesus que ainda está na condição de moribundo, alguém que ainda está crucificado talvez, mas alguém que com certeza ainda está sofrendo as agonias da morte. Esse texto que vai caminhando para o final do livro do Apocalipse, ele traz uma imagem completamente diferente de Jesus. E eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho hoje à noite, entre pelo menos 4 temas que vamos abordar nos próximos versículos que vamos ler, começarmos a pensar em Jesus como aquele cordeiro, tanto vimos nos evangelhos, agora que se torna um verdadeiro leão. E é nesse sentido que nós temos que olhar para Jesus agora. Porque apesar de estarmos debaixo do manto da graça de Cristo, apesar de estarmos num mundo que está ainda mergulhado na graça de Cristo, e você pode achar isso estranho, que se o mundo está mergulhado na graça, como é que as coisas estão como estão? Por que a crise moral, ética e espiritual está tão afrontosamente combatendo com a igreja? Se a graça de Deus realmente está derramada no mundo, e se é verdade que estamos mergulhados nela, por que as coisas estão como estão? É justamente porque a graça de Deus está disponível a todos os homens. Por isso que eu gosto muito desse texto, foi escolhido pela Junta de Missões Nacionais esse ano para a campanha, que mostra que a graça de Deus foi disponibilizada para todos os homens. A graça está ao alcance de uma demonstração de fé, de um quebrantamento sincero diante de Cristo. Graças a Deus, a salvação não depende daquilo que fazemos ou daquilo que observamos enquanto as leis de Deus. A graça de Deus nos leva além, faz-nos confiar naquele único que foi capaz de cumprir toda a lei, o Senhor Jesus. E quando paramos para pensar, consideramos quantas oportunidades e de quantas maneiras nós podemos influenciar e evangelizar as pessoas, de quantas formas nós podemos compartilhar o evangelho, de quantas pessoas que nós sequer conseguimos imaginar podemos alcançar por meio da internet, por meio das mídias que estão
à nossa disposição. Eu me lembro, não faz tanto tempo assim, alguns anos, filmar era algo que você só conseguia fazer com uma câmera especializada, geralmente era grande, ou eram grandes essas câmeras, caras, e pouquíssimas pessoas tinham acesso. E quando você conseguia filmar, você dependia de outros equipamentos para assistir aquilo, porque tudo era filmado em fitas magnéticas. Muitos nem sabem do que eu estou falando, mas isso existiu. Hoje em dia, qualquer criança tem um celular, consegue fazer filmagens, consegue postar praticamente em tempo real, aliás, consegue transmitir em tempo real para o mundo inteiro através de plataformas como o YouTube, por exemplo. Nós estamos em todos os lugares do mundo, se quiser. Você pode hoje, não agora, mas hoje você pode gravar um vídeo contando, por exemplo, a sua experiência. Você pode postar isso, você pode encaminhar isso para o mundo inteiro. Quantas pessoas você não pode impactar pela mídia digital? Nós vivemos num mundo antagônico, porque ao mesmo tempo que as coisas, do ponto de vista ético, espiritual e moral, estão extremamente complicadas, do ponto de vista tecnológico, nós temos a graça de Deus que pode ser espalhada pelo mundo inteiro, nós assim decidimos fazer. Mas toda a pessoa hoje ainda pode ter acesso à salvação que há em Cristo, se assim o desejar. Isso é graça, e é graça abundante. É uma graça que é capaz de mudar o mundo inteiro. Nós precisamos entender essa realidade. Mas ao mesmo tempo que essa graça está disposta, não se engane. A partir do momento que Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, o Senhor Jesus estava dizendo, eu não sou mais o moribundo, eu não sou mais aquele que se entregou na cruz, eu não sou mais aquele, ou somente aquele que se entregou na cruz, né? Eu não estou mais naquela condição de alguém que foi humilhado pela mão humana e que foi levado à cruz injustamente a partir da minha postura. Eu agora sou o Deus Todo-Poderoso e retomo totalmente, plenamente a minha glória. Portanto, vão e façam discípulos. E esta ordem não veio de um moribundo. Esta ordem veio daquele que foi cordeiro e se tornou agora o leão, não só da tribo de Judá, mas o leão de todos nós. Porque é este leão que voltará para pedir prestação de conta. É esse leão que virá para encarar o ser humano e toda a humanidade. Não virá mais como cordeiro, não virá mais como humilde, virá como rei dos reis e como senhor dos senhores. Por isso que o texto diz que João vê os céus abertos e diante dele um cavalo branco cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Evidentemente, o texto está falando do próprio Cristo. A figura do cavalo, e entendo o seu cavaleiro, é uma representação da maior ou da mais hábil, daquela arma que mais diferença fazia no campo de combate da época. As grandes batalhas eram decididas pela infantaria, sempre foram. No entanto, a cavalaria tinha uma força excepcional no meio do combate. Ele julga e guerreia com justiça, então não se engane, Jesus vem para decidir as coisas, não com violência, mas na proporção do nosso pecado, a sua ira será derramada. Seus olhos são como chamas de fogo. Nós já vimos em outros contextos do Apocalipse que essa chama de fogo representa não só a pureza do fogo, mas também o alcance que o fogo tem. Os irmãos viram, eu fiquei impressionado com a destruição que um fogo sem controle proporcionou ali nos Estados Unidos. Quadras inteiras varridas. Você só via a estrutura que provavelmente era de concreto das casas. Tudo foi varrido, tudo foi devastado em pouco tempo. Pessoas que até agora estão desaparecidas provavelmente foram totalmente consumidas pelas chamas, tal a sua violência. Fogo, olhos de chama, são olhos que penetram, podem observar o mais íntimo desejo do mais distante coração humano. Essa que é a ideia. Em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. E aqui João está preparando os crentes, a igreja de Cristo, para essa verdade. Que Cristo tem um nome que só ele conhece e todos os que andarem em verdade. Assim como eu tenho um nome, e você terá um nome também na eternidade, que só o Senhor Jesus conhece. Por isso, a nossa identidade aqui, ela é muito útil enquanto estamos caminhando e buscando a Deus. A partir daí, ela será uma história interessante e importante, porque determinou a nossa eternidade. Mas na eternidade, nós seremos completamente transformados. E aqui, uma breve noção de que esse é um segredo a ser compartilhado com aqueles que, como Paulo diz, morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Segredo, identidade, intimidade.
O texto continua dizendo, verso 13, está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. A essa altura não fica mais nenhuma dúvida de que está falando do Logos de Deus, da Palavra de Deus, do próprio Cristo. Ele tem o seu manto branco também, no entanto, está tingido de sangue. E a ideia é que Jesus está mostrando aqui o seu martírio para ser reconhecido por todos como aquele que morreu para salvar a muitos. O texto vai adiante, verso 14, os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. O texto, quando faz menção de uma boca, ou da boca do Senhor, que sai a espada afiada, essa é uma referência direta ao que a própria Bíblia fala a seu próprio respeito. Que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que é apta para discernir e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, esta que é a palavra de Deus é o que vai sair da boca de Cristo de uma forma interessante. Pode ser usada para a sua salvação ou para a sua condenação.